Graça e paz, meus irmãos. Queremos novamente louvar ao Senhor e meditar um pouco mais na palavra, tá bom? Eu espero que todos estejam bem e esperamos realmente brevemente voltar a nos reunir e temos orado, tá bom? Orado por toda essa situação, para que Deus também fortaleça-nos a fé e nos ajude a prosseguirmos com paciência e também perseverança, tá bom? Então nós vamos orar para dar início a esse tempo de adoração. Convido você a pegar a sua Bíblia e de fato fazer desse momento um momento de culto, tá bom? Então baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai Santo, por Tua graça. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos por ter enviado o Teu único Filho a este mundo para morrer por nossos pecados e assim nos conceder perdão e salvação. Graças te damos também, ó Deus, porque reconhecemos que Tu és soberano e está no controle de toda essa situação. Confiamos em Ti, a nossa esperança está no Senhor e ajude-nos, ó Deus, então, a perseverarmos, a permanecermos firmes, mesmo em meio às provações. Nos abençoe nesse tempo, nos ajudando a Te louvarmos, a Te adorarmos em espírito e em verdade. E fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra, nos edificando, fortalecendo, consolando, exortando e nos fazendo cada vez mais semelhantes a Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos em nome dEle. Amém. Pois bem, vamos louvar ao Senhor com o cântico Há Caminhos. Tem um Provérbios que diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final deles são caminho de morte. Então, às vezes, as pessoas acham que o caminho que elas pensam ser o certo é ir pronto, Então, cada um tem o seu próprio caminho, mas, na verdade, o caminho é apontado por Deus. O caminho verdadeiro, o caminho correto, o caminho que conduz à vida é o caminho que é apontado pelo Senhor através das Escrituras. Os outros caminhos, seja qual for o caminho que você inventar, é o caminho largo, é o caminho que conduz à perdição. Então, essa música é baseada justamente nesse provérbio, que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Então, cantemos o cântico Há Caminhos. Parecem ser tão bons, mas na verdade são maus, pois enganosamente oferecem prazeres e até mesmo a paz. A cada dia, a cada hora, milhares se enveredarão nesses caminhos, à procura de uma solução, de uma salvação, e não encontrarão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem crer nele o aceitar terá a salvação e a vida eterna. Há caminhos que ao homem parecem ser tão bons, mas na verdade são maus, pois enganosamente oferecem prazeres e até mesmo a paz. A cada dia, a cada hora, milhares se enveredarão nesses caminhos, à procura de uma solução, de uma salvação, e não encontrarão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem crer nele o aceitar terá a salvação e a vida eterna. Só Jesus, só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem crer nele o aceitar terá a salvação e a vida eterna. Amém.
Vamos então cantar mais um louvor. Dessa vez o cântico Frente a Frente. Eu acho muito interessante esse cântico, porque ele vai falar da realidade que a nossa vida ela é medida, os nossos passos são medidos, e um dia todos nós iremos prestar contas com o Senhor. E a única maneira de estarmos prontos para esse dia é recebendo a Cristo como Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos justifica diante de Deus. Ele, de fato, é o único que pode nos fazer prontos para estarmos frente a frente com o Senhor. Então, cantemos esse cântico que tem como título Frente a Frente. Realmente não conheço sua vida, o que pensa faz ou deixa de fazer, mas eu sei que lá do alto Deus que é vivo o acompanha, escuta, olha e tudo vê. Nossos passos são medidos dia a dia, nossos gestos, atitudes, tudo mais. A verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai, e então verei como realmente sou, e tudo claro logo ficará. Poderei voltar, nem mesmo consertar o que aqui eu não quis. Realmente não conheço sua vida, o que pensa, faz ou deixa de fazer, mas eu sei que lá do alto Deus que é vivo o acompanha, escuta, olha e tudo vê. Nossos passos são medidos dia a dia, nossos gestos, atitudes, tudo mais. A verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai, e agora sim paz que não se entende vai envolver um novo coração. Todo o peso e as manchas do pecado foi todo perdoado só por Cristo Jesus. Ele veio e morreu, mas ressurgiu para salvar a todo que ouvir e crer e se entregar. Amém. Então, realmente, nós um dia estaremos frente a frente com o Pai, e é preciso estarmos prontos para esse dia, certo? Prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Então, hoje eu gostaria de continuarmos os nossos estudos que nós temos realizado nos domingos, estudando as parábolas de Jesus. E hoje eu queria então compartilhar mais uma parábola do Senhor Jesus com você, e eu espero que o Senhor fale ao seu coração, tá bom? Então, essa parábola, ela se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Eu peço que, se você tem a Bíblia aí, você possa abrir, ou seja no celular, ou em livro mesmo, físico. Então, você pode ir para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, tá bom? Mateus 18,
A parábola ela se encontra do versículo 23 ao versículo 35. Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Então diz assim Mateus 18, do 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Então, aqui nós temos uma parábola que o tema, o assunto é sobre perdão, certo? Aqui nós temos uma parábola que ela pode ser aqui dividida em dois momentos, pelo menos. O primeiro momento é o momento em que o rei, o senhor, se compadece do servo. E o segundo momento é o momento em que o servo não tem compaixão do seu conservo. O servo foi agraciado com compaixão, porém não soube demonstrar compaixão. Então, eu quero aqui explicar a parábola no primeiro momento, né? Dividir aqui o estudo em dois momentos, explicando a parábola em si, considerando essas duas divisões, e posteriormente eu gostaria de trazer algumas lições que essa parábola nos traz, né? Apresentar algumas lições que essa parábola nos ensina, tá bom? Então, primeiramente, vamos tentar entender aqui a parábola. Como eu já tenho dito, toda parábola contada por Jesus, ela tem um contexto. Sempre acontece algo que leva Jesus a contar a parábola. Sempre tem uma razão, tem um porquê de Jesus contar uma parábola. Aqui, a razão está no versículo 21 e 22. Então, o apóstolo Pedro, no versículo 21, ele se chega para Jesus e pergunta quantas vezes se deve perdoar o irmão. E Pedro até inclusive diz assim: Senhor, eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim até 7 vezes? E aí Jesus diz assim: não até 7 vezes, mas eu digo que até 70 vezes 7. Então, Jesus está falando que não tem limites para se perdoar uma pessoa. Para reforçar o seu ponto, Jesus então conta uma parábola, que é essa parábola que nós acabamos de ler. Aqui nós temos, porém, esses dois momentos da parábola, né? Esse momento em que o rei demonstra compaixão e depois o momento em que o conservo é incompassivo, né? Ele não demonstra compaixão. Inclusive, essa parábola ela é conhecida como a parábola do credor incompassivo, né? A ideia do credor é aquele que deve, o credor que não tem compaixão. Então, o credor incompassivo é conhecida essa parábola. Então, nós temos aqui, no primeiro momento, o rei
que ele vai ajustar contas com os seus servos, né? Então é dito aqui no versículo 23 que o reino dos céus, né, a Deus, o Evangelho, a vinda de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou, se compara a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então a parábola começa com essa ideia de um rei, ele resolve tirar um dia para ajustar as contas. E ele chama os servos para os servos prestarem contas com ele. Então, nesse acerto de conta, é trazido um servo, aí no versículo 24, um servo que devia 10.000 talentos. Agora, nós vivemos aqui em uma outra época em que a moeda, né, o dinheiro, é totalmente diferente daquela época de Jesus. Mas essa expressão 10.000 talentos, aqui no versículo 24, né, diz que foi trazido um servo que lhe devia 10.000 talentos. Isso aqui é um valor impagável. Só para você ter uma ideia, na época de Jesus existia um rei chamado ali Herodes Antipas, e o rei Herodes Antipas, ele ganhava 200 talentos por ano. Presta atenção. Era o salário anual, não o salário diário, nem mensal. Era o salário anual. O que um rei, né, o rei Herodes Antipas, o que um rei ganhava anualmente era 200 talentos. Agora, esse servo aqui, de alguma maneira, ele chegou a ficar devendo a esse rei da parábola 10.000 talentos. Para Herodes Antipas, né, que era um rei, conseguir 10.000 talentos, ele tinha que trabalhar 50 anos. 50 anos para conseguir juntar 10.000 talentos. Agora, sem gastar com nada. Se gastasse com alguma coisa, já não conseguia. Então, um servo não ganhava a mesma quantidade de um rei. Um servo ganhava muito menos. E esse servo, então, ele devia 10.000 talentos. Então, na verdade, isso aqui era uma quantia impagável. Um servo devendo 10.000 talentos, ele jamais poderia pagar. Inclusive, no versículo 25 diz, não tendo ele, porém, com que pagar, ou seja, não tendo ele como pagar, o que é que o rei faz? O rei, então, sentencia ele e a família para que todos fossem vendidos como escravos e a dívida fosse assim paga. Porém, no versículo 26, é dito que esse servo que devia ao rei, ele se prostra e ele pede que o rei tenha compaixão, porque ele vai pagar tudo, né? Ele faz até uma promessa irreal. Eu tudo pagarei. Na verdade, ele não tinha as mínimas condições de pagar esse valor. Porém, ele pede compaixão, ele pede misericórdia e ainda diz que vai conseguir pagar. O rei, então, tem compaixão. O rei, ele tem compaixão daquele servo e manda ele embora, perdoando-lhe toda a dívida. É o que diz aí no versículo 27, né? Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou toda a dívida. Agora, tem aqui um segundo momento da parábola, né? É o momento em que o servo encontra um conservo, né? Encontra um servo menor do que ele, que era servo dele. E o que acontece? Ele encontra esse conservo, depois de sair de lá perdoado, com a dívida perdoada, ele encontra esse conservo e pede para esse conservo lhe pagar a dívida. Agora, só um detalhe, é que esse conservo devia ao servo, aí era 100 denários, né? Devia apenas 100 denários. Agora, 100 denários era um valor totalmente menor do que 10.000 talentos. Então, não tem nem comparação, certo? 100 denários era algo totalmente longe de 10.000 talentos. É como se comparasse 10 reais com 10.000 reais, certo? Então, aqui, esse conservo devia 100 denários para o servo e o servo não perdoa a dívida do conservo. O conservo até faz o mesmo pedido, por favor, tem misericórdia e eu te pagarei. Mas o servo não tem paciência, não tem misericórdia, mesmo ele tendo sido alvo da misericórdia do rei, da graça do rei, do perdão do rei, ele não sabe agir com misericórdia. Ele quis ser perdoado e foi perdoado, mas não soube perdoar.
Então esse servo, ele chama os soldados e os soldados prendem o conservo porque ele não pagou a dívida e o servo não perdoou. Então acontece, porém, que algumas pessoas veem o que o servo faz. E eles então, todo esse acontecimento chega ao ouvido do rei e o rei fica indignado, que manda chamar o servo e lhe diz: olha, servo, eu te perdoei toda aquela dívida. E você também não deveria ter perdoado o seu conservo? Como é que pode? Né? Em outras palavras, olha, eu te perdoei uma dívida tão grande, eu demonstrei compaixão a você, tive misericórdia. Mas você não teve misericórdia, mas você não teve compaixão, mas você não soube perdoar. Por que fez isso? Você deveria ter feito o mesmo. Assim como eu lhe fiz, você deveria ter feito o mesmo com o conservo. Né? E aí o rei indignado acaba entregando aquele servo ao julgamento, ele é julgado, vai ao juízo para pagar a dívida. Né? O rei ele volta atrás do perdão que ele havia dado àquele servo. Agora, isso aqui é a parábola, de modo bem simples, direto, explicado. Porém, essa parábola aqui, ela nos traz algumas lições. E eu quero destacar pelo menos duas lições aqui muito importantes, certo? A primeira lição, ela está relacionada com três realidades: dívida, prestação de contas e perdão de pecados, certo? Dívida, prestação de contas e perdão. Olha, essa parábola diz que um dia um rei, ele resolveu acertar contas com os servos. E essa é uma realidade que vai acontecer no juízo final. Um dia Deus vai acertar contas conosco. Um dia todos nós prestaremos contas a Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que tudo o que nós temos feito nessa vida, né, como nós cantamos, os nossos passos, tudo que temos feito tem sido medido. E um dia prestaremos contas de tudo, até dos nossos pensamentos, até daquilo que talvez fazemos escondido, até daquilo que nós talvez pensamos que ninguém viu. Como diz lá em Eclesiastes, certo? No livro de Eclesiastes, capítulo 12, eu acho muito interessante essa passagem de Eclesiastes 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, nos diz assim, ó. Eclesiastes 12, 14, atente para a leitura. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia Deus vai trazer tudo a juízo. Um dia Deus vai fazer o acerto de contas, e nesse acerto de contas, tudo será exposto, até mesmo as obras escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todos nós um dia prestaremos contas diante de Deus, e talvez você fique pensando: mas eu estou tranquilo, eu estou com a minha vida tranquila, se eu for me encontrar com Deus hoje, eu estou com a consciência limpa. Será? A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, que todos os dias ofendemos a Deus, que todos os dias pecamos contra o Deus que é santo, que não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Você não é justo, eu não sou justo diante de Deus. Nada do que façamos aqui pode nos justificar. Mas eu faço coisas boas, eu sou um bom cidadão, eu pago minhas contas em dias, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, uma boa mãe, eu sou um bom marido, uma boa esposa, né? Não faço mal a ninguém, não falo palavrão. Mas todos os dias pecamos contra Deus, todos os dias o ofendemos. Por isso que a Bíblia diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então, será que realmente você está com a consciência tranquila para prestar contas com Deus? E se Deus te chamasse hoje para o acerto de contas, será que realmente você estava preparado? A verdade é que a única maneira de estarmos preparados para o acerto de contas é por meio de Jesus. Ele é o único que pode nos perdoar os pecados, que pode nos justificar, que pode cancelar a nossa dívida. Eu acho muito interessante alguns textos do Novo Testamento que fala sobre o perdão dessa dívida. Nós temos uma dívida enorme com Deus. Assim como o servo, ele tinha uma dívida de 10.000 talentos, uma dívida que ele não conseguia pagar, né?
nós também temos uma dívida com Deus que nós não conseguimos pagar. É uma dívida infinita. Todos os dias pecamos, ofendemos a um Deus que é eterno. Então nós não temos as mínimas condições de pagar essa dívida que temos diante de Deus. É por isso que lá em Colossenses capítulo 2, no Novo Testamento, Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai nos escrever o seguinte, sobre Jesus, o que Jesus fez por nós, né? Colossenses 2, do 13 ao 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quem perdoou todos os nossos delitos? Jesus. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, esse versículo vai mostrar, esse texto vai mostrar que a nossa dívida só pode ser perdoada, só pode ser removida, só pode ser cancelada por meio do que Cristo fez na cruz. Como também Atos capítulo 3, versículo 19 vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. A única maneira de a minha dívida com Deus ser perdoada, ser quitada, ser cancelada, é por meio do que Cristo fez na cruz. Não há nada que eu e você possamos fazer. Não há nada que nós possamos fazer para essa dívida ser perdoada. A nossa dívida com Deus não é perdoada por meio de boas ações. A nossa dívida com Deus não é perdoada sendo uma pessoa religiosa, indo às igrejas, seja qual for a igreja, indo à igreja todo domingo, não. Religiosidade, boas ações não perdoam as nossas dívidas, não perdoam os nossos pecados, não cancelam os nossos pecados. A única maneira é convertendo-se ao Senhor Jesus, é arrependendo-se dos seus pecados e entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Como eu acabei de dizer, Atos 3,19. Então, a única maneira de eu e você estarmos prontos para prestarmos contas com Deus é tendo aqui os pecados perdoados. Sem isso, todos nós chegaremos diante de Deus sem poder pagar a dívida, com a dívida impagável, e seremos julgados por essa dívida, certo? Então a verdade é que todos um dia serão julgados, todos um dia serão colocados diante de Deus, como diz Apocalipse, um por um estará diante do trono branco, estará diante do Senhor. E a única maneira realmente de nós sermos absolvidos desse julgamento é tendo a dívida perdoada, cancelada, assim como o rei da parábola perdoou a dívida do servo. Então, não sou eu que perdoo, não é você mesmo que perdoa a sua dívida, é somente Deus que pode perdoar, é somente Ele que pode perdoar por meio do que Cristo fez na cruz. Foi na cruz que Ele levou os nossos pecados, foi na cruz que Ele levou a nossa dívida, certo? Uma segunda lição, e mais rápida aqui para nós encerrarmos, é que todo cristão, ele tem o dever de perdoar, né? Esse servo aqui ilustra essa verdade. Então o servo foi perdoado, mas não quis perdoar. Todo aquele que afirma ter sido perdoado por Deus, mas não quer perdoar o seu próximo, isso é uma incoerência, é hipocrisia. É hipocrisia afirmarmos que fomos perdoados por Cristo, mas não queremos perdoarmos ao próximo. Isso é hipocrisia. Na verdade, o próprio Senhor Jesus diz na parábola que se nós não perdoarmos uns aos outros, o nosso final será que nem o servo da parábola. Não perdoou, não será perdoado. Então, a ideia aqui é que um verdadeiro cristão, ele perdoa. Um cristão que não perdoa, na verdade, não é um cristão. Um cristão que não perdoa, na verdade, nunca foi perdoado. Precisa ainda do perdão de Deus. Então, o perdão ao próximo é uma demonstração de que verdadeiramente nós somos perdoados. Então, nós cristãos não temos escolha. Precisamos perdoar. Temos que perdoar. Não temos a escolha de não perdoar. Certo? É como diz o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-nos assim como nós temos perdoado
aos nossos devedores, não é assim? É isso. Desculpa. Então é isso. Nosso dever é perdoar. Nós não temos a escolha de não perdoar. Que Deus realmente nos ajude e nos faça exercer o perdão que Deus exerceu para conosco. Amém? Então que Deus te abençoe e fale ao seu coração por meio dessa meditação. Então, um grande abraço e até o próximo culto.